Que joia esse trabalho que foi feito com as cuidadoras, né? Eu fico pensando como Deus é bom, porque em momento nenhum nós pensamos que deveríamos cuidar de quem cuida. Isso foi direção de Deus. E eu fico maravilhado quando eu vejo a ação do Espírito Santo de Deus nos orientando. Às vezes nós queremos montar estratégias, às vezes nós queremos fazer as coisas de uma forma tão organizada, e Deus vai nos direcionando de uma forma tão linda. Cuidar de quem cuida, que hoje é o lema da Bethesda, nunca foi algo que nós pensamos, não foi algo que nós, numa reunião, cada um deu uma ideia e surgiu, não. Isso veio no caminhar, veio no servir. Então eu falo que na caminhada com o Senhor, você decide servir, vai fazendo e Ele vai dando orientação de para onde você vai. Assim foi o trabalho em Cuba, assim foi na criação da Taiga, assim tem sido no trabalho missionário que a gente tem feito aqui na igreja. Ou seja, em algum momento nós paramos e pensamos isso, falando, poxa, vocês perceberam que nós estamos cuidando de quem cuida? Ou seja, está aí então o lema que veio da parte de Deus. A gente já estava fazendo, não foi algo que surgiu para fazermos, não. Isso já estava acontecendo. E se você ainda não entendeu a diferença, ou se você acha que existe uma diferença entre Taiga e Bethesda, não existe diferença. Taiga é Bethesda e Bethesda é Taiga, é a mesma coisa. Nós só organizamos juridicamente para que isso fosse mais fácil, prestarmos contas. Nós temos parceiros, ou seja, outras igrejas em projetos da Taiga. Então hoje nós temos projetos que a Taiga está envolvida, como Vila Betânia, agora o BKK, Cuba e assim por diante, outros que Deus colocaram no nosso coração, sempre com o intuito de cuidar de quem cuida, mas nós temos parceiros. Por exemplo, no Projeto Cuba nós temos 3 igrejas parceiras, e nós precisamos prestar contas para essas igrejas. É muito mais fácil prestar contas via Taiga, do que igreja, do que via igreja. Então imagine, só para você entender como isso é complexo, imagina que eu tenha que prestar contas para uma igreja de um recurso que entrou na conta da igreja, e eu preciso encaminhar para ele um documento. Isso é um documento da igreja, que diz respeito a nós, comunidade, e não às outras igrejas. Mas da Taiga não, da Taiga eu posso mandar para qualquer um, para qualquer igreja, para qualquer pastor, em qualquer lugar. Por isso a facilidade nessa prestação de contas, e por isso também que nós queremos a Taiga, que foi um pastor que me disse isso há um tempo atrás, o pastor Marcos Grava, e eu creio que ele profetizou que ele vai crescer, e vocês precisam organizar isso juridicamente. Então, só para você entender, quando você oferta para a Taiga, você está ofertando para a nossa igreja, com a única diferença. O recurso que entra para a Taiga é usado exclusivamente em missões. E aí, quando você dá a sua oferta para a igreja, o seu dízimo oferta é usado para as coisas da igreja, para o sustento da igreja, para o cuidado da igreja e assim por diante. Então, é só para você entender, para que isso fique claro na sua mente, tá bom? Então, você fala assim, poxa, eu queria ofertar para missões. É Taiga. Aí eu quero ofertar para a igreja, eu quero ofertar para uma obra da igreja, eu quero... É a igreja, é só isso, tá? Mas é o mesmo lugar, mesma casa, o mesmo povo, esse mesmo público, só para vocês entenderem a diferença. Não fica assim, mas a Taiga, fala da Taiga, não, Taiga é Bethesda, Bethesda é Taiga e assim por diante, tá? É só uma questão, de fato, para facilitar. E a camiseta, você viu que hoje eu vim com a camiseta, eu vim hoje fazendo propaganda da Taiga. A camiseta está lá embaixo para ser vendida para você, R$60. Também tem uma sacolinha linda que foram feitas para as cuidadoras do BKK, e nós fizemos mais para que você pudesse também comprar. Por que eu acho que você deve usar uma camiseta? É sempre a oportunidade de você falar. A camiseta vai te dar, até porque Taiga não é um nome comum. Todo mundo pergunta, o que é isso, Taiga? Opa, minha oportunidade, senta aqui. Lá vem a história. É assim, então use a camiseta, faça propaganda. Você vai estar fazendo propaganda de um projeto que é seu, que você está inserido nele, que é da sua igreja. Igual Guerreiros. Eu te garanto que alguém pergunta da camiseta do Guerreiro, que história é essa de Guerreiros? É isso aí. Então faz parte, está lá. Fique à vontade se você quiser comprar, e use à vontade e explique o que nós fazemos aqui. Tá bom, queridos? Amém? Abra a tua Bíblia em Marcos, nós vamos continuar no livro de Marcos. Nós estamos estudando o livro de Marcos. Hoje vamos avançar um pouquinho, vamos dos versos 21 ao verso 28 do capítulo 1. Tá? Então deixa aberta a sua Bíblia. Eu creio que você, como eu, tem aprendido muito no livro de Marcos. Eu creio que esmiuçar, como nós estamos fazendo, tem nos dado uma bagagem muito maior, além de trazer para a nossa vida práticas que nós precisamos trabalhar na nossa caminhada. Então, eu já trabalhei
2 sermões, esse é o terceiro, e começa aí então no verso 21 do capítulo 1. De novo, se você não assistiu os outros, não estava aqui, veja pelo YouTube da igreja, todos os sermões estão lá à disposição para que você possa acompanhar isso e possa rever na tua casa. Mas está aí no capítulo 1, a partir dos versos 21. O verso 21 ele diz assim: eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aqui tem algumas informações muito importantes que eu quero primeiro te dar um contexto que estava acontecendo aí, para que você se situe melhor dentro do texto. Eu coloquei o mapa, que é o mapa da época de Jesus, um mapa da geografia daquela época, se puderem colocar para mim, só para você entender melhor. Eu esqueci a minha caneta, mas eu vou tentar te mostrar como é que é. Pode colocar o mapa, por favor? Está lá. Então, esse é o mapa, só para você se situar melhor aqui. Você vai ver que aqui embaixo no mapa, não sei se você consegue enxergar aí, aqui está Jerusalém. Jerusalém está bem aqui embaixo no mapa, aqui é Emaús, Betânia, está Jerusalém ali. Você vai ver que essa parte aqui, que sai lá de cima, você tem lá Mar da Galileia, aí vem toda essa parte azul, isso é o Rio Jordão. Ele sai lá do Mar da Galileia e desemboca aqui no Mar Morto, o Mar Salgado. Então eu só quero que você se situe o que está acontecendo aqui. Na minha primeira mensagem, quando mostra que Jesus vem para ser batizado por João Batista, ele está nessa região de Jerusalém. Ele está aqui, talvez um pouco abaixo da Pérea, por ali. Você vai lembrar que o texto diz que as pessoas saíam de Jerusalém e vinham no deserto para ouvir João Batista. Então, se elas saíam de Jerusalém, significa que elas estavam perto e que João Batista estava em algum lugar aqui do Rio Jordão. Depois você vai ver que na minha segunda mensagem, quando diz que Jesus, depois de ser batizado, vai ser tentado no deserto, depois diz que ele vai para Galiléia. Olha, quando ele sai daqui, ele atravessa Samaria e ele vai lá para Galiléia, lá em cima. Lembra que eu mostrei que ele começa o seu ministério numa região onde não era uma região talvez mais conhecida dos judeus, mas era a região mais populosa aqui. Então ele agora está ali. E o texto que nós vamos ver hoje, ele está na cidade de Cafarnaum. Não sei se dá para você ver daí. Cafarnaum está logo debaixo do nome Galiléia. Você tem Caná, você tem Magadá e você tem Cafarnaum. Do lado de lá você tem Betsaida. Eles estão em Cafarnaum, do lado do lago, ou Mar da Galiléia, como é conhecido. Então é só para você se situar em que região Jesus está, quais as cidades próximas ele está, para você entender o texto que nós vamos ler daqui para frente. Então eles foram para Cafarnaum, então eles vão para a região da Cafarnaum, onde eles estavam. Essa região de Cafarnaum é uma região muito interessante. Primeiro porque passava por ali, havia mares era uma via muito conhecida naquela época, era como se fosse talvez aqui para nós, sei lá, Castelo Branco, Bandeirantes, uma via que ligava várias cidades. Então essa via Mares, ela saía, na realidade, lá de Meguido, lá em cima, perto do Mar Morto, ia descendo, passava por Cafarnaum e ela seguia, ligando ali o Egito e a Síria. Então, olha a estratégia de Jesus, eu acho muito lindo de pensar dessa forma. A estratégia dele era começar a pregar o Evangelho no lugar onde passavam pessoas e que essas pessoas iam pelo mundo todo. Isso era bem interessante. Então essa via Mares era uma via muito conhecida que passava ali na região. Cafarnaum, que é a cidade que ele está, você vai observar que ele diz que ele foi para Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade grande, era uma cidade de 1 milhão a 1,5 milhão de habitantes, ou seja, Cafarnaum devia ser provavelmente o dobro de Santo André. Santo André tem 700, 800 mil habitantes. Em população, Cafarnaum era quase o dobro do que nós temos aqui. Olha, aqui é bastante gente em Santo André. Então, você imaginar que naquela época de Jesus, ele estava num lugar que deveria ter ali, em média, 1 milhão, 1 milhão e 100 mil pessoas. Eram muitas pessoas envolvidas ali. A pesca era o principal meio da economia, a agricultura, o comércio, que era muito utilizado ali. Cafarnaum se torna, eu disse na mensagem anterior, se torna a base de Jesus. Tanto que você vai ver que Jesus faz vários milagres em Cafarnaum. Inclusive, se você observar em Marcos, nós vamos ver depois lá no capítulo 2, eles falam que Cafarnaum era a cidade de Jesus. Pedro tinha uma casa em Cafarnaum e tudo indica que Jesus era hóspede de Pedro. Eu tive o privilégio com a Toninha de ir até essa casa e estar lá, pelo menos. Dizem que esta casa ela está preservada,
que é a casa lá em Cafarnaum, porque Cafarnaum, as ruínas estão lá, como era a cidade da época de Jesus, e tem a casa onde eles dizem que era a casa de Pedro, acharam escrituras, né, em pedras e algo assim que dizia que Pedro morava ali e Jesus se hospedava naquela casa, não é? E outro ponto importante para nós entendermos aqui é que ele diz que, chegado em Cafarnaum, no verso 21, ele chegou o sábado e Jesus entrou na sinagoga, que é uma outra informação importante. Eu não sei se vocês conseguem, ou se a maioria de vocês tem clareza dessa diferença, não é, entre o que nós chamamos aí no nosso dia a dia, e é tão falado entre uma sinagoga e uma mesquita. Há uma diferença grande. Hoje, infelizmente, se confunde muito sinagoga com mesquita. Sinagoga é um lugar de judeus. Sinagoga começou na época de Jesus. Quando é que surge sinagoga? Você tem o templo, não é? O templo em Jerusalém, onde o povo adorava, onde os sacrifícios eram feitos, onde os judeus frequentavam. E a partir do momento que este povo vai cativo para a Babilônia, eu já preguei vários sermões sobre isso, lembra que esse povo é cativo por Nabucodonosor e fica 70 anos na Babilônia, isso é algo que aconteceu com o povo de Israel. Nesta época da Babilônia, o templo estava destruído, porque você lembra que na invasão o templo é destruído, o primeiro templo é destruído, eles estão na Babilônia, não tem mais templo para adorar a Deus. O que eles criam então? A sinagoga. As sinagogas dos judeus nascem neste período e elas então passam a fazer parte da vida dos judeus. Mesmo na época de Jesus, quando você tem o templo reconstruído, todas as cidades, pelo menos as médias cidades, tinham uma sinagoga. E nesta sinagoga onde os judeus iam para quê? Para a leitura da Torá. Todos eles participavam dessa leitura da Torá, eram os comentários que eram feitos pelos rabinos e mestres daquela época, tinha oração comunitária nessas sinagogas, e eles então, nas sinagogas, não havia o sacrifício, porque isso era feito só nos templos, então, só no templo, não no templo. E era também feita ali a leitura da lei, que era feita pelos profetas, e eles, a lei da lei e dos profetas, e havia explicação ali pelos rabinos de tudo aquilo que acontecia. E uma curiosidade, você vai observar, e essa curiosidade tem a ver com o texto que nós estamos estudando, qualquer adulto, qualquer judeu adulto, não é, de boa índole, segundo eles, podiam fazer a leitura. Por isso que Jesus chega e vai fazer a leitura da lei. Ou seja, ele tinha esse direito como judeu a fazer a leitura da lei. E aí você vai ver exemplos de que os apóstolos também frequentavam sinagogas. Nós já estudamos aqui o livro de Atos, Lucas fala sobre isso. Quando Jesus, por exemplo, lá em Lucas, entra a primeira vez na sinagoga e ele faz a leitura do profeta Isaías, que ele diz, e se cumpriu a profecia, era exatamente o que estava acontecendo. Lembra que ele é rejeitado ali, ele acaba sendo rejeitado por aqueles que estavam ali em Nazaré, quando ele diz que ele é rejeitado na sua própria terra. Também, se você, por curiosidade, observar lá em Atos, quando Paulo, então, ele vai chegar lá em Antioquia da Psídia, uma das viagens missionárias, ele chega numa sinagoga e eles falam para ele, se você tem algo da parte de Deus para nos dizer, diga-nos. E Paulo, então, começa a falar para os homens ali na sinagoga. Então, essa sinagoga, ela é dos judeus, ela foi fundada pelos judeus lá no cativeiro babilônico e ela existe até os dias de hoje, tá bom? Então, os judeus têm o hábito de ir à sinagoga aos sábados e isso é uma prática judaica. Agora, aonde entram as mesquitas, aí é uma outra coisa diferente. Mesquita está ligado a muçulmanos. É uma diferença que é importante que a gente sabe. Talvez você fale assim, pastor, você está falando sobre isso, qual a importância disso? É importante para você entender, hoje são as 3 maiores religiões do mundo, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Então nós temos aqui uma situação que é bastante importante para nós. A mesquita, ela vai aparecer séculos depois, ou seja, a mesquita não tem relação com a época de Jesus, nem com a caminhada de Jesus, nem séculos, só séculos depois que ela vai aparecer. Ela vai aparecer, para você ter uma ideia, lá no século 7 depois de Cristo, ou seja, muitos anos depois, não é, que vai aparecer as mesquitas. É um lugar de oração dos muçulmanos. As mesquitas, os muçulmanos oram 5 vezes ao dia, não é, nessas mesquitas. Uma diferença interessante, você vai ver pelo texto que nós vamos estudar. Jesus vai até a sinagoga no sábado. Então, o dia sagrado para o judeu é sábado.
Lembra lá nos 10 mandamentos, e no 7º dia descansará. Depois ele tem novamente uma ordem lá em Levítico que entrava como uma aliança entre o povo e Deus. Então o judeu leva isso muito a sério. Então o judeu, ele na sexta-feira, já no pôr do sol, e durante o sábado ele não faz absolutamente nada. Ele não aperta um botão do elevador, ele não carrega peso, ele não dirige carros, ele evita várias atividades, porque a lei judaica diz isso, que parte dessa aliança com Deus era evitar esse trabalho. Se você um dia for na região de Israel, você vai ver que muitas das coisas são adaptadas para a sexta-feira no pôr do sol e para o sábado. Inclusive, nada funciona. Nós estivemos lá numa sexta-feira e Jerusalém, claro, a Jerusalém judaica, né, dos judeus, onde estão os bairros dos judeus e a atividade dos judeus, absolutamente nada acontece ali nesses dias. Eles vão para hotéis para tomar as refeições e eles de fato levam isso muito a sério. Então sábado é guardado pelos judeus, enquanto os muçulmanos guardam a sexta-feira. A sexta-feira é o dia de oração dos muçulmanos, que vão para a mesquita, não é? Outro dado interessante, os muçulmanos creem, não é, que o profeta Maomé foi revelado ao profeta Maomé e eles usam o Alcorão eles usam o Alcorão como seu livro de base de fé. E no Alcorão Jesus é um profeta, não é o Messias, não é o Filho de Deus que havia de vir. Então eles não reconhecem Jesus como o Messias, como o Filho de Deus. E os judeus vivem a partir da Torá, do Antigo Testamento para nós, não é? Mas também não reconhecem Jesus como Messias. Por isso que para os judeus não existe o Novo Testamento. Eles vivem baseados no Antigo Testamento e aguardando então a volta do Messias. Então, é só para você se contextualizar, para você entender que nesta época, quando se fala de sinagoga, são judeus, né? A mesquita só vai vir a aparecer muitos anos depois. E é interessante porque, mesmo vindo 7 séculos depois, no século 7, hoje, se você ver o islamismo, tem crescido no mundo de uma forma assustadora. Nós temos hoje cidades da Europa que todas as estatísticas dizem que serão cidades islâmicas, não é? Serão cidades tomadas por muçulmanos. Eles têm uma prática que ficou, né, muito delegada aí aos judeus e que hoje diminuiu muito, ou seja, os muçulmanos têm muitos filhos. Uma das práticas deles é essa, ou seja, é povoar a terra, não é, e fazer de cada cidadão aí um muçulmano, e eles estão crescendo com isso. Calcula-se que algumas regiões da Europa, em poucos anos, serão regiões islâmicas. Esses homens, e aqui não é uma crítica, é só um estudo que estamos fazendo, mas eles não creem em Cristo, eles não creem no Senhor Jesus como Salvador, como aquele que veio para nos libertar do poder do pecado. E eles têm práticas que contrariam a nossa fé cristã, mas estão tomando o mundo. Por isso também a nossa necessidade do evangelismo. Por isso que a gente tem insistido nisso aqui. Por isso que toda pregação que nós estudamos juntos aqui, o pregar o evangelho é a espinha dorsal, ou seja, nós estamos deixando, o evangelho cresceu, o evangelho tem crescido, mas ao mesmo tempo nós estamos deixando aí de fazer a nossa parte, enquanto outros estão fazendo, não é? E aqueles que estão fazendo, a tendência é crescer. Hoje nós temos governantes de cidades europeias muçulmanos, isso é muito comum, não é? Se você for por alguns países do mundo, você vai ver que a prática hoje do islamismo é algo difundido em toda a sociedade, né? Enquanto os judeus praticamente crescem por nascimento, por uma questão hereditária, né? Os muçulmanos também, por essa questão, crescem muito mais e também propagando a fé islâmica, onde nós temos que propagar a fé cristã. Não é uma disputa não, queridos, é porque nós entendemos que a salvação vem por Cristo Jesus. Então, todos aqueles que estão tendo uma outra prática, eles estão, de alguma forma, caminhando, não é, para o inferno. Nós cremos nisso. E não é uma crítica a nenhuma religião, é uma constatação bíblica, é o que a própria palavra nos orienta a esse respeito. Então, é só para você entender o cenário aqui e nós estudarmos um pouco do que está aí. Então, voltando ao texto, depois dessa introdução, para você se situar. Então eles foram para Cafarnaum, Jesus foi para Cafarnaum com alguns discípulos e logo que chegou o sábado, de novo, sábado é o dia
que o judeu vai então para a sinagoga. Jesus entrou na sinagoga, que é este lugar típico dos judeus, e começou a ensinar, porque ele tinha essa autoridade, ele podia fazer isso. Então ele faz exatamente isso, ele respeita as tradições, e aqui é uma outra coisa que eu gosto muito. Jesus era muito sábio, porque ele respeitava, não é? Apesar de confrontar isso, ele respeita, apesar de depois mostrar a diferença, ele respeita para chegar, e é o que ele está fazendo aqui. Depois você vai ver que lá em Marcos 2, 27 e 28, ele vai mostrar que ele também é Senhor do sábado, porque ele começa a ser questionado. Como é que você faz isso no sábado? Como é que você cura no sábado? Porque, lembre-se, o judeu não fazia absolutamente nada no sábado. E ele vai mostrar, não é, que ele é Senhor do sábado. Abra aí, só anda um pouquinho, Marcos 2, 27. Olha quando ele é questionado aqui por alguns homens, o que ele diz quando ele é questionado aí pelos fariseus. Olha o que ele responde aí no capítulo 2, verso 27. Então Jesus lhes disse, respondendo então esses homens: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é o Senhor até mesmo do sábado. Ou seja, Jesus já está mudando aqui um conceito que eles tinham. Ou seja, você não precisa mais guardar um dia específico, porque todos os dias são do Senhor, né? Aí nós caímos num outro dilema que nós temos vivido aqui. Eu gosto muito da ideia não é de guardar, mas de dedicar o domingo para o que nós fazemos aqui. Eu tenho aqui na igreja algumas pessoas que me dizem que estão trabalhando de domingo, e eles sabem quando me falam isso. A primeira coisa que eu falo: vamos orar para Deus te dar um trabalho que você não precisa trabalhar no domingo. Não é isso? Para que você possa dedicar. Por que um muçulmano dedica uma sexta-feira e ele dedica isso de forma séria? Por que um judeu dedica o sábado, ele faz isso de forma séria, e nós não dedicamos um dia? Então nós somos de 8 ou 80, não precisa guardar o sábado nem a sexta-feira, não estou guardando mais nada também, ou seja, parece que tudo, não é? Então a gente vai para extremos. Então, o interessante é você guardar, sim, o seu domingo, separa o domingo para o Senhor. Ou seja, a não ser que haja alguma coisa muito séria, que você não possa, não é? Mas dedique o seu domingo ao Senhor. E é interessante, porque eles dedicam o dia inteiro. A gente dedica praticamente 2 horas, 3 horas do nosso domingo para estar em comunidade, para poder, não é, ter comunhão, para aprender a palavra. Então, talvez é importante, pense nisso. Não é? Será que eu estou dedicando um dia dos 7 de fato para o Senhor? Eu estou vivendo todos os dias como se fosse, não é, iguais? Não, você pode dedicar. Não é algo que você, sabe, não é endeusar isso, fazer disso algo, não é uma idolatria ao dia. Não, é separar esse dia para o Senhor, não é? Separe o seu domingo para Ele. Então nós precisamos entender isso. E quando olhamos para o próprio texto, nós vamos entender que ritos e tradições, elas são coisas boas e que nos aproximam de Deus, mas não podem substituir esse senhorio de Cristo. É isso que Jesus está dizendo para eles. Olha, guardar o sábado é um rito, é uma tradição, mas nós não podemos fazer disso ou substituir o senhorio de Cristo nas nossas vidas. Portanto, eu quero que você frequente o culto, eu quero que você venha aqui todo domingo, mas não faça disso um rito, faça disso algo que você faça porque você quer agradar a Deus, porque você quer separar esse dia. Não é? Nós temos hoje uma série de datas religiosas e aí começamos a fazer disso. Não, Natal nós nos reunimos como família. Bacana, gente. Não, na Páscoa nós vamos fazer um almoço de Páscoa. Bacana. Mas não pode ser isso. Nós não podemos substituir o senhorio de Cristo. Todos os dias, na nossa refeição, deveria ser um momento de dedicação ao Senhor. Nós já aprendemos isso. Todas as vezes que ceiar, o que nós vamos fazer? Lembrar do sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Ou seja, ritos podem até nos aproximar de Deus, facilitar a nossa caminhada, mas não pode substituir, não é, a presença dEle. Orações decoradas. Não é? Orar de uma forma igual. Senhor, abençoe essa comida, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Não é assim? Então, cuidado para a nossa vida não ser uma decoreba e a gente não ter mais intimidade e relacionamento com Ele. Até a paz do Senhor. Já viu como é que é? A paz do Senhor, meu irmão. A paz de Deus, tem lugar que é paz de Deus, paz do Senhor Jesus. O Valdir me cumprimenta com graça, paz e misericórdia, né? Porque um dia eu ensinei aqui, ele falou: agora é assim, pastor, toda vez que ele me encontra. Mas nós não podemos fazer disso um rito, um ritual que não representa nada. Que de fato, quando você falar para alguém, paz do Senhor, meu irmão, seja algo do seu coração, que é um desejo que você está
desejando isso a esta pessoa. Outra coisa que nós aprendemos aqui nos versos de 21 a 23, que aí ele continua no 22, todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Ou seja, Jesus usa a oportunidade na sinagoga. Ele usou a oportunidade, ou seja, ele chegou na sinagoga e fez o quê? Ele foi compartilhar um texto. Usar a oportunidade. Eu disse isso domingo passado, quantas oportunidades nós estamos utilizando na nossa vida. Quantas oportunidades você tem e você acaba não utilizando. Eu lembro, eu acho que eu já contei isso aqui, mas não custa repetir. Eu lembro no aniversário de uma menina muito querida, não é? Que eu e a Toninha sempre íamos no aniversário dela. E eu sempre orava por ela a pedido da família, uma família muito querida. E eu lembro que a gente estava era um salão de festas, e aí pediram então que eu orasse. Eu fui lá, orei por ela, abençoei a vida dela e tal, e fomos embora, eu e a Toninha. E aí quando nós entramos no carro, a Toninha disse assim, mas Wilde, por que você não trouxe uma palavra? Aí eu falei, como é que é? Ela falou, por que você não trouxe uma palavra? Por que você não fez apelo? E ela tinha toda a razão, as pessoas estavam ali prontas para ouvir. E aí eu vou lá como pastor, faço uma oração e acabou. Né? E olha, queridos, naquele dia eu falei para a Toninha que eu tive vontade de entrar debaixo do banco do carro. Debaixo da roda não, porque era ruim, mas debaixo do banco, de tanta vergonha que eu fiquei. E ali eu assumi um compromisso de que nunca mais eu perderia a oportunidade. Né? E a família é uma família querida e sabe que eu nunca mais perdi a oportunidade. Então toda vez que chamava para alguma coisa, eu trago uma palavra. E assim eu faço até os dias de hoje, ou seja, imagina alguém que estava naquele grupo ali, vai embora e morre no meio do caminho e vai para o inferno. A minha responsabilidade, a sua responsabilidade. Ou seja, nós somos crentes. Jesus aproveitou a oportunidade aqui para compartilhar, ou seja, nós temos que aproveitar as oportunidades. Então Jesus aproveitou a ocasião, ele ensinou, e nós precisamos usar as portas abertas que Deus nos permitir para testemunhar, ou seja, conta a sua história. Pastor, eu não sei o que falar. Conte a sua história. Você era alguém que foi resgatado por Jesus. E você não era alguém bonzinho, bacana, honesto, sério. Você até pode achar que era, mas não era. Você não era merecedor da salvação em Cristo Jesus. Conte a sua história. Simplesmente conte a sua história. Ela é impactante, você não tenha dúvida disso. Às vezes nós achamos que impactantes são histórias só de quem estava no meio do lamaçal. Não, a sua história é impactante. Conte a sua história para as pessoas. Então aproveite as portas que Deus abrir para você, não é? E conte a sua história. O povo estava maravilhado, é o que ele diz aí, e o maravilhado nas línguas originais é que ele vai falar que as pessoas estavam atônitas, fora de si. Ou seja, quando Jesus começa a ensinar na sinagoga, eles ficam assim, sabe, atônitos com aquilo que eles estavam ouvindo. Porque Jesus estava compartilhando a própria palavra, a palavra viva ali naquele momento. Ou seja, nós precisamos crer que esta palavra impacta vidas. E continua impactando vidas até os dias de hoje. Ou seja, impactou a tua vida. Eu espero que essa semana você tenha sido um crente chato, como eu falei a semana passada. Ou você foi politicamente correto. Ah, não, pastor, sabe, a gente não pode mais, né? Tem que respeitar. O nosso respeito excessivo está levando as pessoas para o inferno. O nosso medo de compartilhar a palavra, as pessoas estão morrendo sem Jesus do nosso lado, na nossa família, não é? No nosso trabalho. Porque, querido, se morre alguém próximo de você que não era crente, o teu coração tem que doer. Tem que doer, porque morreu e vai para o inferno. Não tem plano B, não tem uma segunda chance, mas teve enquanto estava do teu lado e você às vezes não fez nada. E eu tenho insistido nisso aqui domingo após domingo, e parece que a cada domingo que eu insisto a igreja fica mais vazia, mas eu vou continuar insistindo, porque é o nosso papel. É o meu papel, o seu papel, né? É o nosso papel. Eu ia ficar perdido no texto aqui sem isso, viu? Está vendo? O meu aí, ó. Nosso papel, é isso aí. Mas nós precisamos fazer isso. Jesus estava ensinando ali não como os escribas ensinavam. Os escribas ensinavam na sinagoga repetindo o texto, repetindo o texto. Era algo pesado, era algo, sabe, monótono. Não, mas Jesus vem com um novo ensino, ele falava com autoridade própria. Será que nós não estamos hoje precisando de menos discursos humanos? Porque, amados, o que a gente tem de discursos humanos aí é um negócio impressionante.
Talvez hoje falta mais assim diz o Senhor, lembra? Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. É o que nós estamos fazendo aqui, lendo um texto da palavra e meditando sobre ele. Não está vindo da minha cabeça. Não é algo que eu imaginei porque vai ser bacana compartilhar com o grupo. Não. Então nós temos que sair do discurso e ensinar a palavra, pregar a palavra, falar da palavra, nos alimentarmos da palavra, amarmos a palavra. Hoje nós estamos delegando a palavra como um livro que está ali, eu pego de vez em quando. Não, é a nossa vida. Palavra que transforma, ou seja, os escribas, eles traziam uma informação monótona, aquela repetitiva, domingo, sábado após sábado, mas não, Jesus traz algo novo, que deixa esses homens atônitos. Você já viu quando alguém vem numa igreja a primeira vez? A gente vê isso sempre, alguém volta e fala assim, nossa, eu não imaginava que era assim, que coisa maravilhosa, que ambiente gostoso. Palavra, amados. Não é a minha vida, é a sua vida. Nós somos bons, né, recebedores, nós somos bons mordomos, nós queremos receber bem as pessoas, mas o que impacta a vida das pessoas é a palavra, é aquilo que elas estão ouvindo. Então, ouvir a palavra, esta palavra, tem que levar as pessoas ao arrependimento, tem que levá-los a uma mudança de vida. Porque se não houver mudança de vida, você não ouviu o Senhor. Se você está aqui domingo após domingo, ano após ano, e não teve mudança na tua vida, você é só um frequentador. Hoje nós temos essa categoria também, né? Crente não praticante, não é assim? Crente não praticante. Eu gosto, é bacana, o louvor é legal, eu levanto a mão, eu canto, mas e na prática? Tem um evangelista, né, que ele já faleceu, que era o Wilkerson, David Wilkerson, um evangelista americano. Ele ainda muito jovem, ele foi chamado a pregar para pessoas que estavam à margem da sociedade. Ele então começa a pregar para as gangues em Nova York. E pregando para aqueles caras das gangues, correndo risco de vida. E você vai lembrar, os mais antigos aqui, vai lembrar um livro que saiu há muitos anos atrás, Entre a Cruz e o Punhal. Lembra disso? De um chefe de gangue, que era o Nick Cruz. Esse Nick Cruz, esse evangelista começa a pregar para ele, e ele chega a agredir verbalmente, a ameaçar esse evangelista de morte, mas ele insiste em pregar o evangelho, e o Nick Cruz se converte. Um chefe de gangue, um cara extremamente violento, se converte. Se torna um homem dócil, temente ao Senhor, e o Nick Cruz passa então a pregar o evangelho, a dar testemunho em toda aquela região, em todo o mundo. Ou seja, olha a transformação, um cara que era um assassino, era um chefe de gangue, um homem terrível. Mas quando um crente insiste em pregar o evangelho, ensinar o evangelho, este homem é transformado. E ele se torna então um propagador da palavra. Então nós temos que entender que o David era um crente chato. Era um crente chato. Ele dizia, não, deixa lá, deixa o Nick do jeito que está, porque, poxa vida, né? Não mexer com o cara não, o cara... E eu acho que o Punhal aí devia ter alguma coisa na história, né? Porque era uma pessoa extremamente violenta. Então, queridos, o Senhor, quando está ali falando através de Cristo Jesus, as pessoas ficam atônitas a ouvir o que ele estava falando, palavra viva que transforma, ou seja, você tem a resposta para a sua vida e para a vida das pessoas nas suas mãos, na sua mente, na sua caminhada, ou seja, abra sua boca, fale, compartilhe. Leve as pessoas a querer conhecer esse Jesus maravilhoso que nós servimos. Hoje nós estamos ouvindo muitos sermões filosóficos, não é? Sermões de autoajuda. Eu tenho gastado um tempo, gente, porque eu falei, gente, eu preciso ouvir algumas coisas aí, porque eu estou ficando muito por fora. E eu estou vendo alguns fenômenos no nosso meio, falando, deixa eu ouvir o que esses homens estão falando. E olha, me impressiona os sermões que nós estamos ouvindo aí hoje. Teve um pastor recentemente que disse que não ia falar sobre o pecado, porque a igreja dele não estava preparada ainda para ouvir sobre o pecado. Quando vai estar preparado para ouvir? Nunca. Nós temos que ouvir sobre o pecado e falar sobre o pecado. Então hoje nós temos esses sermões, ou seja, sobre política. Tem pastor que só fala de política no púlpito, ou seja, não falamos mais da palavra, do evangelho. Nós temos que voltar a ter mensagens centradas em Cristo. Ele é o mais importante, é Ele que nós seguimos, foi Ele que morreu na cruz no nosso lugar. Se não for centrado em Cristo, não ouça. Não estou dizendo que você não pode ouvir a pessoa. Ouça, você tem liberdade de escolher quem você está ouvindo. Mas se não é centrado em Cristo, cai fora. Você vai ser contaminado por um evangelho que não tem nada a ver com o Senhor, nada a ver com a caminhada. Ou seja,
Você não pode ser motivado por palestras, querido. Você não pode ser motivado por coaches que estão aí ensinando as 7 formas de enriquecer, né? As 7 formas de não pecar. Sabe como é que você não peca? Obedecendo ao Senhor, lutando contra o pecado todo dia, buscando viver uma vida de santidade com o Senhor. Pais que não estão mais ensinando seus filhos, não estão ensinando, pais que estão delegando isso a terceiros. Ou seja, os pais precisam voltar a ensinar a palavra do Senhor aos seus filhos. Pai que ora, pai que ensina a Bíblia em casa, quando você faz isso, você não está transmitindo só disciplina, não, você está transmitindo fé para os seus filhos. Olha que nós estamos vivendo aí uma geração hoje de filhos que não querem mais estar na igreja porque os pais delegaram isso ao pastor, delegaram à escola, delegaram a terceiros, não é? Mas não, esse ensino é em casa, faz parte da sua caminhada, ou seja, você precisa ensinar o Evangelho aos seus filhos e principalmente você, pai, que está aqui. O Senhor te chamou para ser sacerdote do seu lar, não é outros que devem fazer esse papel, é você que tem que ensinar ao seu filho. Você que tem que ser modelo, exemplo para os seus filhos. Não é o TikTok que deve ensinar ao seu filho, o YouTube e assim por diante, não é? Não, é você que tem que fazer isso. Nós temos que viver uma vida que a palavra traz confronto na nossa história, mas nos consola, nos dá esperança também, ou seja, nós vamos nos submeter a esta palavra e viver uma vida de santidade. Então é isso que Jesus está fazendo aqui, quando ele então chega nesta sinagoga, num sábado em Cafarnaum, para ensinar aqueles que estavam lá. Ele faz isso de uma forma muito especial. Jesus também tem autoridade sobre o mundo espiritual. Olha o que está dizendo os versos 23 até o 26. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, é o Santo de Deus. Cale-se e saia dele", repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Interessante, porque na sinagoga, um lugar santo, não é? Um lugar separado para que o Evangelho ali, para que a Torá fosse ensinada, fosse lida, que lugar onde provavelmente só tinham homens, não é? Que se diziam santos, aparece ali um endemoniado, alguém que reconhece Jesus imediatamente. Isso mostra, querido, que nós não podemos viver uma religiosidade. E aí, de novo, da mesma forma que nós temos hoje o crente não praticante, nós temos religiosos, pessoas que estão vivendo só de religiosidade. E religiosidade é viver ritos, é viver essas práticas que nós temos externas, mas que não tem uma transformação. É um almoço de Páscoa, é um jantar de Natal, é uma cantada na igreja, né? Uma cantata de festiva, é um vir aos cultos. Isso é religiosidade, ou seja, mas não há transformação. Continua sendo alguém que não tem temor a Deus, continua sendo alguém que a vida não mostra quem ele é. É ter aparência de piedade, mas negar o poder de Deus, nesse Deus todo-poderoso que te salvou através de Cristo Jesus. Ou seja, ele continua vivendo, mas ele não acredita nisso. E olha, o que tem de gente na igreja que não acredita no poder de Deus é impressionante. Isso é religiosidade, isso não vai te levar para o céu, não. Não vai te levar para o céu. Ser um religioso não vai. Jesus bateu de frente com religiosos da época. Então tome cuidado. É estar na sinagoga, não é? Ou estar na igreja, mas sem estar em Cristo. Eu estou na igreja, mas Cristo não está em mim. Eu estou na igreja, mas não sou obediente a Ele. Eu estou na igreja, mas estou vivendo do jeito que eu quero e não fazendo a vontade dEle. Por isso que este homem aparece lá endemoniado. Aparece lá endemoniado na sinagoga, ou seja, era um religioso. Porque se ele está lá endemoniado, ele estava no meio daqueles. Era simplesmente um religioso que estava ali. Interessante, porque o espírito maligno reconhece Jesus. Tu és o Santo de Deus, ele diz para Jesus. Então o diabo sabe quem é Jesus. Claro que ele sabe quem é Jesus, mas ele não se submete, ele não obedece ao Senhor. Né? Não obedece no sentido de não viver de acordo com a vontade dele. Ele obedece quando ele sai dele, ele sai. Vai embora, ele vai. Nesse sentido ele obedece, mas não a obediência que eu e você temos que ter. Que é aquele discípulo que reconhece a Jesus e o obedece. Reconhece Jesus e caminha com Ele. Reconhece Jesus e faz a vontade dEle, e não a sua vontade. E aconteceu aqui. Então, conhecer não é obedecer. Estar na sinagoga
ou estar na igreja, né? Reconhecer que Jesus é Senhor é uma coisa, obedecê-lo é diferente. Então talvez você até reconheça que Jesus é Senhor, mas está obedecendo? Está fazendo a vontade dEle? Está colocando para Ele a tua agenda, para que Ele defina o que você vai fazer ou não? Está tomando decisões que honrem o nome dEle ou situações que você quer fazer só em função da sua caminhada? Interessante que Jesus não dialoga ali com o mal, né? Ele não fica conversando com o diabo, ele não entrevista, vem aqui ao microfone. Estou falando de igreja não, gente, mas tem igreja, vem cá, dá o microfone, quem é você, de onde você vem, o que você veio fazer aqui? Gente, o diabo só vem para matar, roubar e destruir, ele não tem outra coisa para fazer. Você vai conversar com ele, vai dar atenção para ele? Não, ele não merece, Jesus não deu. Jesus ordenou e o expulsou. Nós temos que tratar o diabo igual os Estados Unidos trata terrorista. Você já assistiu o filme assim? Que o terrorista vai lá, pega o cara, faz lá um refém. E aí o que o presidente americano, pode ser qualquer um, em qualquer filme, diz assim, nós não negociamos com terrorista. O diabo é a mesma coisa, nós não negociamos com o diabo não, gente. O diabo tem que cair fora quando você chega. Onde tem luz, treva sai. É assim que funciona. Jesus aqui não fica conversando com o diabo, não fica batendo papo com ele, não. Pelo contrário, ele manda que ele saia. É isso que ele fez, ou seja, esse é o poder que ele tem. Ou seja, nós não negociamos com o pecado. Não negocie com o pecado. Não fica alisando o pecado, não. Não fica dando microfone para o pecado, não. Porque o pecado vai te derrubar se você ficar negociando com o pecado. Não negocie. Tem que tratar com firmeza, em nome de Cristo, batalhar contra isso, vencer dia após dia, dizer não quando precisa dizer não. É isso que nós vamos fazer enquanto discípulos de Jesus, não negociar. Outra coisa interessante é que essa libertação desse homem, ela é feita diante de todos. Jesus podia falar assim, vem cá, vamos ali no cantinho, o diabo está repreendido em nome de Jesus, vai embora. Não, ele repreendeu ali para que todos vissem o poder dele, o nome dele tem poder, e é o nome dele que tem poder. Portanto, a verdadeira libertação em Cristo, ela não é um segredo, ela não pode ser um segredo, ela reflete-se, ou ela se reflete em mudanças na vida. Se você foi liberto por Ele, a tua vida precisa refletir essa libertação. Por isso que tem que ser público. Por isso que nós temos que voltar a ser chatos. Por isso que nós precisamos permitir que as pessoas conheçam a nossa vida, porque nós somos libertos do pecado. Talvez você não estivesse endemoniado, mas você estava preso ao pecado. Estava vivendo uma vida pecaminosa, uma vida que desagradava a Deus. Ele te libertou e você precisa contar isso para as pessoas, testemunhar a respeito disso, ou seja, este testemunho causa impacto. Então a libertação em Cristo, ela é pública, ela é testemunhal, vidas mudadas são o maior sermão. Nós precisamos voltar a pregar com a nossa vida. Pastor, eu vou levar um visitante. É muito bem-vindo, mas espero que quando o visitante vier aqui, você já tenha vivido bastante para ele ver o que é uma vida de um cristão sério, que leva Deus a sério. Talvez ele venha aqui só para conhecer a comunidade que você frequenta, ele já vem aqui com o coração entregue, porque ele viu na sua vida, na sua caminhada, na sua história. Porque ele não me conhece. Ele vai me ouvir falar aqui, mas ele não sabe da minha vida. Agora ele conhece a sua vida. Ele conhece a sua caminhada. A sua caminhada tem que falar mais alto para ele do que o que eu estou falando aqui. Eu estou compartilhando aqui o Evangelho que vai transformar a sua vida, se ele aceitar isso. Mas quando ele chega para ouvir o Evangelho, você já pregou para ele através da sua vida e da sua caminhada. E olha o poder da palavra de Jesus no texto. Uma ordem bastou. A palavra de Cristo liberta vícios, queridos. E ainda, eu vou te dizer, a palavra do Senhor ainda liberta vícios e vai continuar libertando enquanto Ele não voltar. A palavra do Senhor tira medo, culpas, opressões. A palavra transforma e vai continuar transformando. Creia nisso. Essa é uma outra coisa que nós perdemos, sabe? Parece que a gente tem medo de compartilhar. Parece que a gente tem medo de orar pelas pessoas. Ore, porque é o nome dele que faz a diferença. Não é o seu não, meu irmão. Você é só um canal. Você é só um instrumento usado por Ele. Que tem poder é o nome dEle. Então, ore em nome dEle. Não tenha medo de orar pelas pessoas. Não tenha medo de orar pelas pessoas. Então, vamos tomar cuidado com a religiosidade. Religiosidade não é sinal de libertação, não. Havia um processo dentro da sinagoga, no meio daquele povo que devia estar ali frequentando, né?
Então alguém pode frequentar cultos, até servir em ministérios, como eu disse aqui, mas ainda está preso a vícios, uma vida dupla. Não é? De vez em quando a gente esbarra com líderes aí com vidas duplas. Meu, não é possível. É religiosidade. Só Jesus pode libertar de fato. Nós estamos vivendo hoje uma modernidade com cadeias que prendem as pessoas de uma forma impressionante. Vícios em pornografia, drogas, pessoas hoje envolvidas nas mais diversos tipos de drogas, amargura, ansiedade. A ansiedade hoje é o mal desse século, é impressionante. Como as pessoas estão vivendo ansiosas. Eu já preguei aqui sobre isso. 85% do que você está ansioso não vai acontecer. Você está sofrendo por 25%, porque 25%, né? 15%. Não, amigo, eu tenho professor de matemática, olha que absurdo. Né? Seria 75%, né, virando para 25%. Então você está sofrendo por 15%. Então a chance de acontecer é 15%, 85% não vai acontecer. E você acorda pensando nisso, dorme pensando nisso, não come por causa disso e continua ansioso. Ao invés de entregar ao Senhor toda a sua ansiedade. Então o poder de Cristo quebra tudo isso e nós precisamos voltar a viver dessa forma. Entregar as nossas dificuldades ao Senhor. A mensagem que eu e você compartilhamos, querido, não é informação, é libertação. Esta palavra que Jesus compartilha e compartilhou na sinagoga, quando ele leu ali a Torá, é uma palavra que vem para libertar as pessoas, não é informação. Eu dei informação para você no início do sermão, eu quis te dar um contexto. Mas o que nós estamos vendo aqui é a palavra do Senhor, a palavra viva que transforma. Esta palavra liberta, não é por causa da minha vida, é por causa de Cristo Jesus. Nós somos libertos a partir dela. Então, quando nós proclamamos o nome de Jesus, correntes são quebradas, vícios são destruídos, vidas são mudadas e transformadas. Lugares dominados pelo tráfico, a presença do cristão, ou a presença de crentes ali firmes, trazem luz para aqueles lugares. Eu e a Toninha, alguns anos atrás, chegamos no Rio de Janeiro, fui falar numa igreja, e aí chegando no Rio de Janeiro, no aeroporto, um casal veio nos buscar. E aí, quando chegamos ali, começamos a conversar com eles, ele disse assim: pastor, o senhor quer conhecer uma comunidade pacificada ou um ponto turístico? Eu falei: eu quero conhecer uma comunidade pacificada, porque ponto turístico você tem uma outra hora para conhecer. E nós fomos para o Morro Dona Marta, lá no Rio de Janeiro. Eu conheço alguns no Rio de Janeiro, que não são ainda pacificados. Eu já estive no Borel, Jardim Gramacho, lugares onde eu conheço pessoas que têm projetos sociais muito bons que a gente teve. Mas o Morro Dona Marta era pacificado. Pacificado significa que a coisa está um pouco contida, a polícia está ali em volta tal, e tinha virado de fato um ponto turístico. Aí chegamos no Morro Dona Marta, eu e a Toninha e esse casal, e aí nos apresentaram o pastor Vladimir, um negão, um sorrisão de orelha a orelha, uma igreja no meio da comunidade. Chegamos lá no meio da comunidade, entramos, a igreja dele lá com as portas abertas, tudo aberto, televisão na parede, e tranquilo, não tinha ninguém dentro da igreja, mas tudo aberto. Aí depois chegou o pastor, e aí daqui a pouco chegou o diácono, né? E aí ele nos apresentou o diácono, e aí fomos orar durante um tempo ali, e o diácono tinha sido também ali de uma facção criminosa, né? Alguém que tinha sido recuperado da comunidade, era diácono na igreja, estava servindo na igreja. E aí saímos para caminhar na comunidade, não é? Eu, a Toninha, esse casal e o pastor Vladimir com a gente. E caminhando pela comunidade era impressionante. Aonde ele chegava havia um respeito muito grande. Então a comunidade continuava dominada, tinha gente do tráfico, tinha tudo lá, né? Mas eu lembro que a gente chegou numa casa, e aí a Toninha foi orar por essa senhora, uma senhorinha raquítica assim. E aí eu fui tirar uma foto, né? Eu falei: deixa eu registrar esse momento. E a Toninha orando por ela, eu dei a volta para tirar a foto. E ela estava assim, com a mão para trás, e atrás da mão dela tinha uma garrafa devia ser de cachaça. E ela estava assim, e para a Toninha orar por ela segurando a garrafa de cachaça aqui. Né? E eu só vi a garrafa porque eu dei a volta para tirar a foto, mas ela estava lá com a garrafa dela de cachaça. Entramos numa outra casa, era um centro, né? Tinha de tudo lá dentro, e ele, o pastor Vladimir, com toda a liberdade para entrar nesses lugares, e as pessoas respeitando-o como pastor. A gente ia passando e falou assim: pastor, passa aqui para o senhor orar com a gente. E ia lá, e não era casa de crente não, tudo arrumadinho, não, eram casas de pessoas do dia a dia.
Eu lembro que chegamos na porta de um bar, assim, um bar, tinha um terreninho assim, a porta de um bar, nós descemos na porta do bar, ele falou para o dono do bar assim, esse aqui é o pastor Wilde lá de São Paulo, ele vai orar por a gente. Na hora, o cara desligou o som, vieram para fora, deram as mãos, tinha um que estava sem camisa, falou, pastor, eu estou sem camisa. Ele falou, hoje pode, hoje não tem problema estar sem camisa não. E aí demos as mãos ali, oramos e ficamos ali andando pela comunidade, orando pelas pessoas, ele nos apresentando as pessoas, e eu saí dali com a Toninha, eu falei, gente, olha aqui, o que o Evangelho faz. É esse o Evangelho que tem a autoridade onde você chega. Mas eu te garanto que o pastor Vladimir é uma autoridade ali porque tem vida. Tem vida. Ele mudou de onde ele morava com a família para a comunidade. Ele contou alguns casos para a gente que ele foi chamado na Dona Marta, onde tinha ali o que eles chamavam de micro-ondas. Sabe o que é micro-ondas do crime, gente? Pneu. Põe o cara dentro do pneu, joga um pouco de gasolina e põe fogo. Esse é o micro-ondas que eles usavam. Né? Um repórter aí famoso parece que foi morto nesse micro-ondas lá no Dona Marta. E nós fomos até onde era esse micro-ondas. Ele, o pastor Vladimir, era chamado de madrugada. Pastor, estão chamando o senhor. Saía na porta, os caras de fuzil, estão chamando o senhor. E ele já sabia, chegava lá, o cara estava dentro do micro-ondas. E diziam para ele assim, pastor Vladimir, esse rapaz aqui diz que é crente lá da tua igreja, é mesmo? Ou esse rapaz aqui diz que se converteu e olha, nós queremos dar uma chance para ele, ele vai caminhar com o senhor lá, beleza? Beleza. Esse é legal, porque se não for na igreja domingo e desviar, meu irmão, não é? Vai esquentar a comida no micro-ondas. Será que é por isso que as igrejas são tão fervorosas, não é? E nós estamos aí. Mas é isso. Por que eu estou contando isso? Porque eu nunca mais esqueci o pastor Vladimir. Eu não vi o pastor Vladimir mais. Eu não esqueço o nome, eu não esqueço o rosto, eu não esqueço a autoridade que ele mostrou naquele lugar. Eu não esqueço o amor que ele mostrou para aquele povo. Não esqueço. Eu tenho certeza que a Toninha também não se esquece. E olha que naquela viagem nós conhecemos um monte de gente no Rio. Não lembro das pessoas. Mas eu nunca mais esqueci do pastor Vladimir. Um homem que mostrava o Evangelho ali, na comunidade, caminhando entre aquele povo, pregando o Evangelho sem medo, sem medo. Mas é isso, ou seja, essa autoridade que nós precisamos retomar, essa autoridade. E para finalizar, nos versos 27 e 28, olha o impacto que isso causou. Versos 27 e 28, ali na sinagoga, não é? O que está dizendo? Todos ficaram admirados, que perguntavam uns aos outros, o que é isso? É um novo ensino? Ou seja, esses homens estavam ouvindo reiteradas vezes a mesma coisa. Vem Jesus e traz uma novidade, é um novo ensino. E com autoridade. E até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhes obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia. Ou seja, aquilo que Jesus estava fazendo, ou seja, o impacto diante da novidade. Que ensino é esse? Até os demônios ou até o diabo lhe obedece. Ou seja, a igreja precisa voltar a surpreender o mundo. Não com modelo, gente, não com método. Esquece isso. Esquece, o modelo aqui agora é esse, é grupo. Esquece isso. Ou seja, nós temos que voltar a surpreender o mundo pelo poder de Deus em ação na nossa vida. Na nossa caminhada. Ou seja, nós temos que mostrar para as pessoas que nós somos transformados por essa cruz. Não é pelo modelo da igreja, não importa o modelo da igreja, a igreja é composta por crentes. A tua vida é o melhor modelo que as pessoas precisam ter. A tua história é o melhor testemunho que as pessoas precisam ter. A tua casa precisa ser um lugar, quando as pessoas entrarem, elas precisam se sentir, poxa, que paz tem nesse lugar, que família é essa? Eu quero isso. É isso. Eu estava dizendo para um casal essa semana que eu me converti porque eu via Toninho em paz. Eu vi a postura, eu falei, eu quero isso para a minha vida. Não foi ouvir pastores pregando. E olha que eu ouvia pastores, gente, vocês não fazem ideia. Eu era amigo de vários pastores. Mas eu me converti olhando para minha esposa, porque eu falei, eu quero isso. E é isso que que as pessoas precisam olhar para nós e falar assim, eu quero isso que você tem. Me conta como é que é a tua história, por que você se comporta assim? Ou seja, este impacto da palavra que precisa voltar para as nossas vidas. Ou seja, o crescimento da fama de Jesus. É Ele que precisa crescer, a fama dele que tem que se espalhar. Ou seja, a sua autoridade se espalhou pela Galiléia, a autoridade dele precisa se espalhar para o Santo André.
Então o evangelho não precisa de propaganda, não precisa de essa propaganda enganosa. Venha para cá, você não vai ter mais problema. Venha para cá, porque aqui a gente vai te ensinar, não é, como ser milionário. Venha. Amados, nós não precisamos disso não. Isso é mentira. Mas nós precisamos de testemunhos reais, nós precisamos de gente normal, como eu e você, que possa dizer, olha, ele mudou a minha vida. Mas você parou de sofrer? Não, eu continuo sofrendo, mas ele está comigo. Você foi curado? Não, eu continuo com a doença, mas eu tenho convicção de que Ele tem cuidado de mim e vai cuidar de mim. Não é... Você pode vir com um testemunho lindo, eu acredito numa mudança de vida, eu acredito nesse evangelho, uma prosperidade, não tem nenhum problema nisso, mas não é essa propaganda que o evangelho não precisa de nenhuma, mas a nossa vida precisa mostrar isso, ou seja, porque nós vivemos as dificuldades do dia a dia, todo mundo aqui vive. Amanhã, tua segunda-feira, é uma segunda-feira dura. Você vai ter que pagar boleto, você vai ter que trabalhar, vai ter que acordar cedo, vai ter que resolver problema, tudo isso. Mas isso vai te afastar de Jesus? Não, Ele disse que estaria comigo, eu vou continuar amando, testemunhando, comunicando o Evangelho, falando do Evangelho. Porque testemunhos reais, de pessoas reais, atraem pessoas. Atraem pessoas. Portanto, se você compartilhar a tua vida vai atrair pessoas. Houve um testemunho na comunidade ali entre os judeus daquela época. A transformação de uma vida, queridos, como a do Nick Cruz, ou da sua vida, ou da minha vida, é mais notícia do que qualquer uma outra. Eu lembro que eu me converti e eu fui visitar a minha cidade natal, lá em Minas, uma cidadezinha pequenininha, todo mundo me conhecia. Meu pai era o segundo homem da igreja católica. E a notícia na cidade é que o filho de Raimundo Rocha agora é crente, virou crente, né? Porque lá eles falam, virou crente. E era assim, a princípio, pessoas que não queriam nem conversar comigo. Nem conversar, a Toninha lembra disso. Tive parente de mudar de calçada, porque eu virei crente, cuspi no prato que comia. Era assim. Mas aí com o testemunho, com a caminhada, com a vida, depois de alguns anos eu fui lá e fiz palestra na igreja católica. Me convidaram para falar para os casais, porque eu já falava aqui, quando eu cheguei lá, não, você pode? Posso, claro. Fomos lá, arrumamos o lugar, eu e a Toninha. E anunciou no alto-falante da igreja, a comunidade paroquial, Nossa Senhora da Conceição, convida a todos para uma palestra com o Wilde, não falaram que era crente nem que era pastor, mas com o Wilde, Alves Rocha e tal, e eu dei palestra na cidade. Porque precisa falar mais alto. Nós somos ser inteligentes para ganhar as pessoas para Jesus. Testemunho para a comunidade. Cafarnaum viu algo novo. Cafarnaum, que então era a casa de Jesus, viu algo novo. Palavra, poder. Ensino, poder. Ensino, transformação de vida. Ou seja, o que a Bethesda está fazendo em Santo André? Nós precisamos mostrar para as pessoas que aqui tem ensino e poder. Poder de Deus sobre as nossas vidas. Essa tem que ser a minha chamada e a sua chamada. Ou seja, nós somos ser uma igreja viva e temos que ser uma igreja viva. Quando a gente traz pessoas aqui para fazer projetos como a gente está fazendo, igreja viva. Meu gabinete é aberto, gente. Eu atendo gente aqui de vários lugares. Eu atendo gente que não é crente. Eu atendo crente. Eu faço em média aqui no meu gabinete 200 atendimentos por ano nesse gabinete. Gente se converte aí no gabinete. E não se converte para vir para cá, não. Ele pode se converter e continuar indo lá perto da casa dele, numa igreja perto da casa dele. Eu não atendo crente aqui para vir para a nossa igreja, eu atendo para que ele tenha uma vida melhor e que ele possa continuar servindo lá onde ele está. Mas nós precisamos fazer da igreja, do nosso espaço de onde estamos, uma igreja viva, que ensina a verdade, que demonstra esse poder de Cristo. É Ele que tem poder, não é a igreja. Não temos poder nenhum. Se não é em nome dEle, já disse isso aqui, nós estaríamos perdidos. Nós precisamos ser uma esperança para essa cidade. Nós devemos ser uma esperança para Santo André. Então não é a placa da igreja que é bonita, não são os programas elaborados, mas são vidas mudadas pelo poder de Cristo. Essa é a nossa missão pessoal, é compartilhar a nossa história, porque ela fala por si só. A igreja é essa esperança que nós precisamos impactar Santo André, da mesma forma que Cristo impactou Cafarnaum, né, naqueles dias. Porque o mesmo Cristo que impactou Cafarnaum é o mesmo Cristo que está nos dias de hoje.
onde ele é pregado, não é? Onde ele é pregado, as vidas são mudadas, o reino se espalha, se expande. Né? E eu quero concluir, queridos, finalizando esses versos que nós estudamos hoje. Em Cafarnaum, Jesus mostrou autoridade sobre a palavra. Ele falava como o próprio Deus ali naquele momento. Ele mostrou autoridade sobre o mundo espiritual, ele libertou os cativos. E o povo se maravilhou, o povo ficou maravilhado, os judeus ficaram maravilhados ali naquele lugar. Mas a pergunta é se nós vamos apenas admirar ou vamos nos submeter à autoridade dele? Porque hoje nós estamos admirados com muita coisa. Hoje muitas coisas nos admiram, mas nós estamos nos submetendo à autoridade dele. Então eu não quero um grupo de pessoas admiradas, eu quero um grupo de pessoas que se submetem à autoridade dele, que vivem para ele, que pregam em nome dele, que oram em nome dele, que vivam para honrar e glorificar o nome dele. É isso que nós precisamos ser enquanto comunidade, é isso que nós precisamos ser enquanto comunidade Batista, Bethesda, ou enquanto Taiga, uma agência missionária. Ou seja, o nome dele precisa ser exaltado e glorificado até os dias de hoje. Eu separei só algumas aplicações para a minha vida e para a sua vida, e eu encerro o sermão dessa manhã. Primeira aplicação, submeta-se à palavra de Cristo. Submeta-se à palavra de Cristo, não como opinião, mas como autoridade final. Não veja esta palavra como algo ou opinião de alguém. Submeta-se a essa palavra como autoridade final na sua vida. Essa é a primeira aplicação que eu quero que você guarde. A segunda, confie no poder libertador de Jesus. Ele continua libertando nos dias de hoje. Ele quebra correntes visíveis e invisíveis. É o poder dele. Ele continua libertando de vícios, ele continua restaurando lares, ele continua transformando homens brutos, não é, como Nick Cruz e tantos outros, em homens dóceis. Ele continua transformando aquele que roubava em alguém que não rouba mais, que devolve, não é? Lembra? Devolve 4 vezes mais aquilo que roubou. Esse Jesus continua fazendo isso nos dias de hoje. Terceiro, seja testemunha viva. Sua vida transformada fala mais alto do que 1000 palavras. Volte a compartilhar a sua história. Volte a compartilhar a sua história. Compartilhe com as pessoas. Não queira ficar preparando algo elaborado. Não, abra a boca, fale da tua vida. Fale da tua vida. Quarto, leve essa autoridade para o cotidiano. Você é um embaixador. Né? A gente está ouvindo muito agora falar sobre embaixador. Você é um embaixador. Você fala em nome de Cristo, portanto, leve essa autoridade para o cotidiano, família, trabalho, relacionamentos, né? Tudo deve estar debaixo do senhorio de Cristo. Leve para o seu dia a dia, não fique com medo. E quinto, não tema os poderes deste mundo, não tema os poderes deste mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. É isso que ele diz. Aquele que ensinou e libertou em Cafarnaum continua vivo e reinando hoje e vai reinar por todo o sempre. Creia nisso, viva isso, pratique isso e você vai ver a diferença na sua vida. Abaixa a sua cabeça, eu quero orar contigo. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por tua palavra. Obrigado pela tua bondade conosco. Obrigado porque, da mesma forma, Deus, que nós vimos aqui, que o Senhor libertou lá naquela sinagoga em Cafarnaum, o Senhor continua libertando nos dias de hoje. O Senhor nos libertou, Pai. Nos libertou de formas diferentes, mas nos libertou. Alguns até mesmo possessos, outros com uma vida sem nenhuma direção, outros com uma vida completamente podre, outros com uma vida mais ou menos, não importa. O Senhor nos libertou, todos nós que estamos aqui fomos libertos pelo Senhor. E hoje podemos caminhar, Deus, e pregar a Tua palavra através das nossas vidas. Faça isso, Deus, na minha vida. Faça isso na vida de cada um dos amados aqui nessa manhã. Que, de fato, Pai, nós sejamos em Santo André. Igual essa sinagoga foi em Cafarnaum, que a partir dali, daquilo que aconteceu naquele lugar, o Evangelho começou a se espalhar por Cafarnaum. Pai, que a nossa igreja e as demais igrejas dessa cidade sejam, de fato, esse farol, que as pessoas possam ver, Deus, em nós, diferença, não na placa da igreja, temos tantas placas hoje, mas na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa história. Não é? Quando sentamos com alguém para tomar um café, quando conversamos ali no trabalho, quando estamos na universidade, quando falamos com o vizinho. Pai, que as pessoas possam ver em nós discípulos verdadeiros de Jesus Cristo. Que
que a nossa história seja o maior testemunho que essas pessoas precisam ouvir, Pai. E não a placa, não a propaganda, não algo muitas vezes enganoso que está aí. Mas ajuda-nos, Pai, nisso. Ajuda-nos. Tem tanta gente morrendo, Deus, sem confessar Cristo como Senhor e Salvador. Tem tanta gente, Deus, caminhando a passos largos para o inferno. E às vezes a nossa volta e nós não estamos falando do Teu amor para essas pessoas. Pai, que nós possamos deixar de sermos politicamente corretos. Nós possamos voltar a ser, Deus, crentes chatos, que compartilham aquilo que crê, que compartilham a sua história, que oram para as pessoas que estão com necessidade. Tenham coragem, Deus, de compartilhar, sem medo das reações, sem medo de ser mal interpretado, sem medo até da chacota, Pai, porque nada disso pode nos impedir de compartilhar o Teu Evangelho. Por isso, ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo, ajuda cada um aqui nessa manhã, ajuda aqueles que estão em casa, Deus. Que nós possamos continuar aprendendo, Pai, no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, que vem nos confrontando de domingo após domingo. Que esse confronto possa trazer mudança para as nossas vidas de fato. Ajuda-nos, Pai, a não sermos religiosos. Ajuda-nos, Pai, a sermos verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Essa é a minha oração, esse é o meu pedido ao Senhor em nome de Jesus. Amém, 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 amados. Amém, foi abençoado? Amém.